A paz é Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Eu não sei se eu tenho espaço aqui para gravar esse vídeo mesmo, mas eu vou tentar. Então, aqui Deus manda, eu vou falar a passagem aqui, que Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela para ir para o lugar, para a terra que ele ia mostrar para Abraão, e ele ia abençoar Abraão na terra para onde Abraão estava sendo enviado. E disse para Abraão também: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Meus irmãos, eu tenho também uma promessa desse tipo, dado pelo Espírito Santo, dado por Deus, por intermédio de uma irmã, de uma pessoa que frequenta a igreja Testemunho de Jeová. Essa senhora passou aqui na porta da minha casa num domingo de manhã e ela falou para mim: eu sei que o senhor conhece a palavra de Deus, tudo, mas eu vou deixar um capítulo da Bíblia para você. E deu o capítulo de Isaías 41 para mim. E eu li, lá está escrito assim: ó servo meu, Jacó, não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita e te sustento, com a destra da minha justiça, e te protejo. E quem tentar guerrear contra ti será nada, será menos que nada. Quem guerrear contra ti será reduzido a pó. A partir dessa data que essa senhora do Testemunho de Jeová me deu esse capítulo, eu passei a prestar atenção, meus irmãos, no que acontece na minha vida. E normalmente tem acontecido isso mesmo. Pessoas que procuram ser meu inimigo sem eu fazer nada para essas pessoas, as pessoas se levantam contra eu. Procura me prejudicar, fazer mal para mim, até desejar minha morte. Então, aconteceu isso. Eu vou dar testemunho, de duas pessoas aqui. Eu abri um comércio de gás aqui no meu bairro. Os vendedores de gás mais antigos aqui da cidade vieram criar problema comigo porque eu estava vendendo o gás, era tabelado pelo governo. E eu comecei a vender o gás de acordo com a tabela, para não ter problema, com a justiça, com o governo, essas coisas. E essas pessoas que tinham mais 3 pessoas que já eram velhas de venda de gás, eles vendiam o gás fora da tabela. Vieram criar problema comigo, porque na tabela era mais baixo do que o preço que eu estava vendendo. Então eles vieram criar problema comigo. E teve um desses senhores que veio e falou comigo: se você continuar vendendo nesse preço, eu vou apoiar a condução vendendo gás aqui no bairro, onde você tem o seu depósito de gás. Todo dia vendendo a preço de custo, você não vai conseguir vender um botijão de gás, falou para mim. Eu peguei e disse para essa pessoa: olha, eu tenho uma profissão que é pedreiro, se eu não conseguir vender gás, eu parando com o depósito de gás, eu volto a trabalhar de pedreiro, fome eu não vou passar. Mas se o senhor parar de vender gás, eu não sei se o senhor tem outra profissão. Foi essa a resposta que eu dei para a pessoa. Poucos dias depois, meus irmãos, fiquei sabendo que esse homem foi conferir os botijão de gás que tinha no depósito dele. Faltava muito botijão de gás, que os empregados tinham vendido os botijão de gás dele, roubado os botijão de gás dele. Ele ficou muito nervoso, acabou tendo um infarto e morrendo. É conforme saiu lá em Isaías. Está lá em Isaías 41. Quem guerrear contra ti será reduzido a pó. Esse homem veio procurar guerra comigo. Eu estava certo, eu estava obedecendo a lei do país, vendendo gás na tabela que está determinada, pelo governo. E ele veio criar problema comigo, acabou morrendo. Dentro de poucos dias estava sendo sepultado. Depois, em frente àquele depósito de gás que eu abri, um senhor de idade, um casal de idade, com um filho sorteirão que tomava umas pingas, E esse casal de idade teve uma neta que se enfiou em droga, a mãe expulsou ela de casa, ela foi morar com os avós, e junto com esse tio sorteirão.
Esse dia eu estava conversando com ela, falando da palavra de Deus com ela na calçada da casa dela, que ela enfrenta o meu depósito de gás aqui. Esse sorteirão velho que tomava as pingas dele, saiu de dentro da casa com um facão no corta-cana na mão, disse que ia arrancar minha cabeça fora do pescoço, que eu estava assediando a sobrinha dele. Saí de frente da casa dele, fui para o meu comércio de gás, no escritorinho meu lá, fiz uma oração, entreguei ele para Deus. 15 dias depois de sentir o mal com diabetes, foi no hospital, chegou lá cheirando pingo, o médico pensou que ele estava embriagado, mandou aplicar injeção de glicose nele, ele já com a diabetes altíssima, o médico mandou aplicar injeção de glicose nele. Mandou para a sala de recuperação, quando foram ver, estava morto lá na maca. Então veja bem, meus irmãos, se cumprir na palavra que Deus disse para Abraão, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Assim tem acontecido comigo também, após essa palavra que foi dada para mim pelo Espírito Santo por intermédio da boca daquela senhora, né? Isaías 41, quem guerrear contra ti será reduzido a pó. E tem mais, já tem umas 10 pessoas, meu irmão, só vou ficar falando de todos, aqui eu vou tomar espaço demais. Já tem umas 10 pessoas sepultadas que tentaram me prejudicar numa coisa, em outra, estão tudo no cemitério. Um rapaz roubou, veio trazer gás para mim, eu deixei ele no depósito de gás, fui entregar um gás, quando eu voltei ele tinha saído, eu falei para ele, você sai, você tranca o portão para mim que eu vou levando a chave, a hora que eu voltar, eu abro, né, que ele foi levar o botijão de gás cheio para mim. Falei, tem tanto botijão vazio, de acordo, ele levou 20 botijão cheios, tem 20 vazios separados, você pega esses 20 aí. Ele pegou aqueles 20 e pegou mais 5. Era para ele pegar 20 botijão vazio, ele pegou 25. Eu conferi os botijão que eu tinha no depósito, vi que faltava 5. Né? Entreguei ele na mão de Deus também. Uma semana depois deu meningite nele, chegou cedo na firma que eu trabalhava, que eu pegava gás para trabalhar, né? Com dor de cabeça, foi para o hospital, internaram ele à tarde, estava morto com meningite. Esse que roubou 5 botijão de gás, deu uma semana aconteceu isso com ele também. Então eu tenho visto isso acontecer. Então eu tenho essa bênção que Deus deu para Abraão. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E quem te abençoar será abençoado. Então, meus irmãos, e por que eu tenho essa bênção? Porque eu procuro andar de acordo com a palavra de Deus. Anunciar a verdade, seguir a verdade que está na Sagrada Escritura, na Bíblia. Eu não faço nada fora daquilo que está na Bíblia. Se tem hora a gente dá algum vacilo, ficar fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo já toca na minha mente, só não podia ter feito isso porque isso está errado. Eu já dobro meu joelho, já faço a minha oração, já peço perdão daquilo, reconheço o meu erro, peço perdão, né? Assim eu tenho tocado a minha vida espiritual com Deus, certo, meu irmão? E Deus preparou a pessoa que abriu esses canal para mim aqui, tem aqui no YouTube e tem no Kawai também, 2 canais, para gravar os vídeos e dar ensinamento da palavra. Faz 47 anos que eu estudo a Bíblia, tenho conhecimento dado pelo Espírito Santo. Então é isso, a palavra que eu estou transmitindo aqui para vocês é tudo conhecimento dado pelo Espírito Santo, não é conhecimento carnal meu ou não. É conhecimento e entendimento dado pelo Espírito Santo que eu transmito para vocês. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vocês, coloque a palavra de Deus em prática na vida de vocês. Quando ler a Bíblia, pede para o Espírito Santo te dar entendimento naquilo que você está lendo e segue aquele entendimento que você tiver a hora que você estiver lendo, certo? Pode vir um homem mais famoso que for lá dentro de igrejas aí, evangélicas, no caso, falar que o seu entendimento é errado, não decreta. Fica com o entendimento que você tiver a hora que você estiver lendo a Bíblia, certo? Você pede para o Espírito Santo te dar entendimento, o Espírito Santo vai te dar o entendimento. E aquilo que ele dá de entendimento para você é verdade e não é mentira. Está escrito isso em 1 Epístola de João, capítulo 2, verso 27. Né? A unção que está em vós vos ensina todas as coisas.
E o que ela ensina é verdade, não é mentira, e nela permaneça nesse ensinamento que o Espírito Santo te dá. A unção é o Espírito Santo, né? E não muda, certo? Siga esse entendimento que o Espírito Santo dá a hora que você ler a Bíblia, você pedindo para o Espírito Santo te dar o entendimento. E assim você vai ter a sua vida abençoada e você poderá alcançar a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus, o dia que ele vier na nuvem. Amém, meu irmão? Capaz de Cristo e nosso Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e todos os dias que Deus Pai vos concede sobre a face da terra. Amém.